Olá, sou Donatella Kozer e o Sala da Comunidade está começando agora. Hoje vamos falar de feira orgânica. Você sabe onde fica uma perto de você? Pois bem, eu fui a uma e vou mostrar para você tudinho. Vem comigo! Os alimentos orgânicos são cultivados livres de componentes químicos, como agrotóxicos, antibióticos e fertilizantes, não oferecendo resíduos desses compostos ao organismo, sendo seguros para a saúde. A importância desses alimentos livres de agrotóxico é muito importante, não só para o próprio ambiente, né, mas principalmente para a saúde, né? Existem estudos que já comprovam, não só em todo o mundo, né, vários estudos então, estão sendo feitos em cima disso, em relação ao impacto da saúde. Alguns agrotóxicos que aqui no Brasil, por exemplo, são permitidos e que causam realmente danos seríssimos à saúde, desde o câncer a diversas outras doenças. E não pense você que a feira se resume em frutas e verduras, mas outros alimentos como bolos, biscoitos. Gente, olha quem eu encontrei aqui, minha amiga Lilian. Lilian, você aqui na feira, me conta, por que você vem na feira orgânica? Oi, gente. Então, gente, coisa orgânica hoje é o que há, né? E essa feira aqui é maravilhosa, tem tudo de bom. Eu não perco a minha tapioca aqui, gente. Olha isso. Já vem prontinha, é só jogar, botar um queijinho maravilhoso, fechar e tá ótimo. Adorei a ideia, vou comprar também pra mim, que eu tenho a preguiça de fazer tapioca. Não conta pra ninguém não, gente. Acredita-se que os alimentos orgânicos são também nutritivos em relação aos convencionais. Será que é verdade? Sim, eles são mais nutritivos, principalmente por estarem livres desses pesticidas. Os benefícios são excelentes. Mas para o Adilson, que é produtor rural de Santa Maria de Jetibá, os cuidados são maiores por conta das pragas, mas garante que vale a pena pelos benefícios. A diferença principal do cultivo orgânico para o cultivo convencional é a questão de mão de obra, que tudo que a gente vai fazer na lavoura a gente tem que fazer manual, a gente não usa herbicida, então principalmente controle de ervas daninhas, controle de pragas, essas coisas assim, tudo é uma coisa mais natural, né? Uma coisa mais artesanal, vamos dizer assim. Então você tem que observar muito bem observado para você sempre ter, principalmente em relação às pragas e doenças, sempre tentar prevenir com rotação de cultura, com plantio intercalado, para você não deixar as pragas e as doenças desenvolver na lavoura, porque depois que entra é mais complicado de controlar, porque a gente não usa produtos químicos. Os benefícios são muito maiores do que os malefícios, vamos dizer dessa forma, né? Carla, já que você é uma nutricionista, uma ótima nutricionista, qual o alimento que não pode faltar na nossa mesa na hora do nosso almoço, da nossa refeição? São os alimentos mais naturais possíveis, né? Isso não deve faltar nunca, mas sempre podendo, quem puder variar é melhor. Então são os folhosos, são as raízes, são os folhosos escuros, são os legumes. Então o mais variado possível, isso acaba completando todos os nutrientes que a gente precisa dia a dia. Tá, e aqui todo mundo fala assim, eu não como cenoura, eu não como beterraba porque tem açúcar demais. Isso é verdade ou é um mito? Isso é muito individual. É muito individual a quantidade, a raiz para algumas pessoas ela vai fazer mal. Algumas raízes têm realmente mais açúcar, assim como fruta. Então isso é muito individual. Mas a gente tem que ficar muito atento realmente aos alimentos que, principalmente esses carboidratos, não ter esse medo dos carboidratos, porque são eles que nos fornecem a energia que a gente precisa, né? Então, gente, fica ligado numa boa alimentação. Frutas, verduras, legumes não pode faltar para ter uma vida saudável. Concorda? Com certeza. Agora que já temos conhecimento sobre a feira orgânica, procure a mais próxima de sua casa.
Você consegue saber onde acontece através do site da Prefeitura Municipal de Vitória, no www.vitoria.es.gov.br. E aí, gostaram? Vocês viram, eu fiz minhas compras e agora viciei. Bom, uma paradinha para os comerciais e eu volto já já. Estamos de volta e agora o assunto é cuidados. A repórter Amanda Câmara foi numa creche de idosos, mas não vamos falar do cuidado com idosos, vamos falar do cuidado de quem cuida deles. Vocês já pensaram nisso? Então vamos conferir. Mostra pra gente, Amanda. Há uma previsão da ONU que a população com mais de 60 anos vai quadriplicar nos próximos 40 anos. Os cuidados com os idosos a gente já sabe como tomar, mas e os cuidados com os cuidadores, quem cuida dos idosos? Como que faz? A gente fala, né, do trabalho do cuidado, essencialmente é gente cuidando de gente, né? Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com esse cuidador que está executando o serviço. A gente fala de dois tipos de cuidadores, a gente vai falar grosso modo, né? O cuidador familiar e o cuidador profissional. A gente vai falar mais um pouco do profissional aqui. O cuidador profissional, quando ele começa a apresentar uma sobrecarga, ele vai dar sinais de estresse, né? E como é que isso aparece no dia a dia? A irritabilidade, né? O mau humor, né? Então a abordagem, o contato com ele, sempre perguntar como é que ele está se sentindo, observar como é que está o trato dele com aquele idoso, se ele continua mantendo aquela paciência, aquela tranquilidade, a serenidade no cuidado. Então, o que é sempre importante? Aí vamos falar um pouco também do cuidador familiar, né? Ter um revezamento entre as pessoas que estão disponíveis ali para executar esse cuidado. Mas além do cuidador profissional, existe o cuidador familiar, algo bem comum para quem tem um idoso em casa. E mesmo que seja uma relação mais próxima, os cuidados devem ser os mesmos. O desafio maior do cuidador familiar é porque geralmente ele mora junto de quem é cuidado. Então são 24 horas cuidando. A gente observa na prática, né, questões psicológicas, que esse cuidador ele começa a não enxergar mais o seu familiar. A mãe deixa de ser mãe e passa a ser alguém que precisa de cuidado, e para que execute esses cuidados precisa exercer uma série de outras funções administrativas, né? Fazer compra, pagar conta, comprar remédio, levar em consulta. A última coisa que acontece nessa relação acaba sendo aquele cuidado, aquele contato de filha e pai, né? De filho, mãe, né? Aquele que perpetuou ao longo da vida, né? Então isso acaba causando um desgaste muito grande e um estresse. Então, se houver a possibilidade de ter um rodízio, né, que as pessoas possam fazer essa troca, que elas possam estar juntas ali executando esse cuidado, né, um momento que a pessoa possa ter para ela, isso é importantíssimo. No caso de cuidadores familiares, ainda pode vir a acontecer de algum idoso cuidar de outro idoso, o que pode ser uma questão mais sensível ainda. A gente vai falar de um caso extremo, né? Quando você fala isso, me remete a um caso extremo, quando só tem os dois, né? Quando só tem os dois e quando a situação financeira não contribui para ter um aparato. Aí é um limite que a gente vai ter que recorrer ao serviço público, ao poder público, que infelizmente ainda não tem políticas implementadas, né, para dar apoio para esse grupo. Mas quem ainda tem algum suporte, seja financeiro, é importante, como a gente dizia antes, ter momentos para si, né? Equilibrar isso. A nossa vida, a sua vida, a minha, não se comporta só em trabalho e família, né? É importante ter um hobby, é importante ter amigos, né? É importante que você desenvolva alguma atividade, não necessariamente que gere, né, renda, né, uma atividade voluntária. Isso tudo contribui para que você não viva somente para o seu trabalho, né? Da mesma forma, o cuidado acaba sendo uma forma de trabalho,
né, para quem está ali dentro de casa, nesse exemplo que você traz. Então, ele entender que ele precisa equilibrar isso. Não abrir mão da atividade na igreja, né? É muito comum, às vezes, mulheres cuidando dos seus maridos idosos. Ambos idosos, elas cuidando deles. E aí, não perder de vista as amigas, né? O momento da igreja, né? O momento do culto que vai, aquela ida na calçada para sentar para conversar com a vizinha, né? Receber um familiar, né? E, se possível, sempre contar com uma ajuda profissional, né? Um cuidador profissional que esteja em casa, que possa revezar com ela aquele cuidado com essa pessoa, né? Ou ter em mente a possibilidade de uma instituição que tem esse suporte profissional com uma gama de atividades. Então a gente vai implementar outros aspectos nesse atendimento. Apesar de ser um trabalho muitas vezes difícil e cansativo, a cuidadora Lucimar garante: é prazeroso, ensina sobre humanidade e faz com que o cuidador se torne uma pessoa melhor em todos os âmbitos. Eu tinha cuidado da minha sogra, aí me apaixonei, entendeu? Pela arte de cuidar. Aí tive a oportunidade de entrar aqui na Jequitibá e me apaixonei pela profissão. Para mim é muito gratificante. Eu melhorei como pessoa, como ser humano, como mãe, como esposa, melhorei a minha vida como tudo, cuidando de um idoso. Existem muitos desafios, né? Todos os dias é um aprendizado novo, entendeu? São assim, você tem que reconhecer a particularidade de cada um, entendeu? É muitos desafios, mas a gente vai aprendendo no dia a dia, entendeu? Com esses desafios e vai crescendo mais profissionalmente. Por ser uma profissão que requer tanto do cuidador, ele tem que ficar atento. Nunca deixar de lado de fazer o que gosta e mais dá prazer. Essa é uma forma do cuidador se cuidar. Eu faço trabalho voluntário na minha igreja, entendeu? Eu faço hidroginástica, né, que eu gosto muito, e faço um trabalho com criança, que também é muito bom em relação a isso, entendeu? Então, assim, são duas áreas, né, criança e idoso, isso para mim é muito gratificante. Eu gosto muito de ler, entendeu? Sou muito família, gosto muito de ler, entendeu? E sempre quando eu tenho oportunidade, eu vou ao shopping, vou à praia, entendeu? Sempre tento fazer uma atividade assim. Obrigada, Amanda, pela matéria, e muito interessante, muito importante o cuidado com os profissionais da saúde que cuidam dos idosos. Vamos nos atentar a isso. Bom, o Sala da Comunidade vai ficando por aqui e eu espero vocês juntinho comigo no próximo programa, ok? Um beijo para todos.